Eu espero que você esteja muito bem. Então hoje eu quero falar sobre algo que nos paralisa ou algo que nos faz ir adiante. Depende de como você utiliza. Hoje eu quero falar sobre medo. Então, medo é um sentimento de receio em relação a alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação. O medo, ele nos protege em muitos momentos da nossa vida, né? Então, se você olha uma ponte, você já vai observar, essa ponte é segura, não é? Posso atravessar, não posso? Então já acontece todo esse mecanismo aqui no cérebro para nos proteger. Mas às vezes o medo, ele tem base em algo mais irracional. Algo que você imagina que pode ser uma situação de perigo, que pode acontecer, mas que não está evidente se vai ocorrer ou não. Por exemplo, você ama uma pessoa, mas você tem medo de falar para ela, porque você tem medo da rejeição. Quando eu terminei a escola, o colégio, o ensino médio, eu tinha a opção de prestar o vestibular para a Universidade Federal, ou para a Universidade Estadual, ou para a USP, a Universidade de São Paulo, porque eu moro em São Paulo, e eu nem tentei. Eu tive medo de não passar e nem tentei. Gente, quando eu penso nisso, eu nem tentei. Eu sempre fui uma aluna nota 10. Não é para me gabar, mas para dizer que eu sempre estava ali a evidência de que eu poderia conseguir. Eu não sei se eu conseguiria ou não, eu não tentei. Então, existe essa face do medo, essa que nos paralisa, que faz a gente não fazer as coisas que nascemos para fazer. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o seu medo. Eu tenho certeza que quando um soldado vai para a guerra, todo armado, e tá lá o exército inimigo e etc., eu tenho certeza que tem medo dentro dele. Mas ainda assim ele tem um senso de compromisso e de responsabilidade que o faz ir adiante. E ele vai. Então ele vai ter a coragem, porque ele vai enfrentar esse medo que está lá dentro. Não vai deixar o medo ser maior do que ele. Então muitas vezes nós deixamos de fazer coisas que amamos, ou de estar em um lugar que amamos, ou com pessoas que amamos, por causa do medo. O medo da rejeição, o medo de se vai dar certo ou não, o medo da tentativa, ou a vergonha se fracassar. Mas a gente nem sabe se vai fracassar ou não, a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir se a gente pedir em namoro, em casamento. E daí, se ela partir o nosso coração, vai para a próxima situação, para a próxima pessoa, para a próxima oportunidade. Vai viver a vida toda no emprego que odeia e não vai fazer nada para mudar, porque tem medo de não dar certo. Gente, a vida é só uma. Essa vida aqui é só uma. Você precisa se realizar e ser feliz nela. O mais difícil é você passar uma vida inteira frustrado, sem fazer o que você poderia fazer porque tem medo de tentar, ou tem vergonha do que podem falar de você, ou qualquer que seja o motivo. O medo, ele é importante para a nossa proteção, mas precisa existir uma certa racionalidade, a gente entender que realmente existe um perigo naquela situação. Aí você vai se precaver, vai ter cuidado. Gente, eu já tive crise de pânico e ansiedade. Só quem já teve sabe o que eu vou falar agora. É um medo tão grande de morrer, de ficar sem ar, de o seu pulmão parar de repente, do seu coração pifar ou de qualquer coisa acontecer. Nossa, gente do céu. Isso é tão difícil. Tomei medicação para me ajudar ali nas substâncias aqui que estava precisando no meu cérebro, para ele funcionar direito. Fui bem acompanhada e fiquei bem, estou bem. Eu não posso te dizer que nunca mais vou passar por isso, mas quando a situação vai chegando, que eu percebo os sinais de que eu tô com aquele medo paralisante diante de alguma coisa,
eu já mudo o pensamento. Já foco em outra coisa, já penso em outra coisa, já mudo o pensamento, já controlo a respiração, escuto a minha respiração, o ar entrando e saindo. Quando você tem medo, você não acredita que vai dar certo, entendeu? Você nem tenta, você fica paralisado, porque você não acredita que vai dar certo se você tentar. Que é o oposto da fé, né? Quando a gente tem fé, a gente vai lá. Eu vou definir da seguinte forma: fé é você adentrar um caminho que ainda está escuro, mas que você sente lá dentro que depois que andar alguns metros ele vai começar a clarear. Vou colocar dessa forma. Então, fé é você tentar. Você acordar de manhã e pensar, vai dar tudo certo hoje. Vou trabalhar, vou estudar, vou ser feliz, vou cuidar das crianças, vou cuidar do marido, da esposa. E vai dar tudo certo. Vou sair de casa, vou voltar, vou fazer tudo que eu preciso e dormir em paz. Depois, quando terminar esse dia. Isso é fé. O medo é: não sei se pode chover, não sei se alguma coisa pode dar errado, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu tento, já tentei outras vezes e me dei mal, e como pode ser, ou será que vão gostar de mim, não vão gostar? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu falei para uma plateia de mais ou menos 500 pessoas no encontro que teve na minha cidade dos Alcoólicos Anônimos. Eu não era alcoólatra, mas o meu pai era. E eu lembro que eu fui falar para essas pessoas com a cara e a coragem. Eu não levei um discurso escrito. Eu fiz um discurso, me preparei, mas eu não levei o discurso para ler, porque eu queria falar o que estava no meu coração. Eu estava com muito medo, mas eu queria muito falar para as pessoas o que eu sentia em relação a aquela situação de alcoolismo que tinha na minha família. E o medo foi todo embora. Eu não lembro o que eu falei, tá? Mas eu fui aplaudida em pé por todas as pessoas que estavam lá. A coragem é a capacidade de enfrentar o seu medo. Você reconhecer que você tem medo, mas você ir adiante. Você não deixar isso parar você, paralisar você. Então pense naquele projeto que está dentro da sua cabeça, que você quer tanto fazer e que você não conseguiu ainda, porque tem medo de falhar. Pense sobre isso. Pense sobre o que você mais deseja agora e que você não fez ainda porque tem medo. Vai lá. Vê o que você precisa fazer, organiza as ideias, vê quem pode te ajudar a conseguir o que você precisa, se dá pra fazer sozinho ou... Geralmente não dá pra fazer sozinho, né? Geralmente a gente precisa de alguém. Até, digamos que você tem um produto e você vai vender, você vai precisar de um comprador. Então, qualquer que seja a situação, você vai precisar de alguém para te ajudar. Mas organiza as ideias, vê quem tá do seu lado, quem pode te ajudar. Se enche de ar, oxigênio, coragem. Vai lá, enfrenta. E vai com fé e esperança de que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quando vier a primeira ou a segunda dificuldade, ou se não vier dificuldades, melhor ainda, mas se vierem as dificuldades, acredite, vai dar tudo certo. Eu confio em você. Deus confia em você. Várias pessoas confiam em você. As pessoas que dependem de você também estão confiando em você. Vai lá, vai dar tudo certo. Tem um monte de gente torcendo por você. Vamos lá, vamos vencer o medo. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Tudo de bom.